Bom dia, peço licença para entrar na sua casa e hoje estamos estreando mais um programa Café com Axé, um espaço para levar espiritualidade, reflexão e uma conversa aberta sobre os nossos ancestrais e sobre a religiosidade. Então já pegue seu café e venha comigo para mais um programa. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar, todo dia um novo despertar. E mais um Café com Axé. Já pegou o seu café? Já se aconchegou para uma conversa livre, uma conversa tranquila? Mas você deve estar se perguntando, quem é você que está entrando dentro da minha casa e não está se apresentando? Bom, para você me conhecer melhor, eu sou Pai Wesley. Sou sacerdote religioso, sou dirigente do Templo Caminho das Águas Encantadas e há alguns anos, tanto aí, eu levo a espiritualidade de forma leve e descomplicada, como uma conversa fluida para as pessoas. E agora, através do programa Café com Axé, nós vamos trazer para vocês muitos ensinamentos, direcionamentos, vamos trazer para você coisas que você pode estar fazendo na sua casa para cuidar da sua espiritualidade. O objetivo do Café com Axé é trazer leveza, espiritualidade para dentro do seu lar, para você e para sua família. Não podemos continuar o Café com Axé sem tomar o nosso cafezinho. Então, meu amigo, minha amiga, pegue seu café e vem comigo, porque agora vocês vão conhecer um pouquinho da minha história e de quem é o Pai Wesley. Bom, alguns me conhecem como Pai Wesley, outros como Wesley Lemos. Eu sou sacerdote religioso, dirigente do Templo Caminho das Águas Encantadas, escritor também do livro Despertar da Alma. Trago aí há mais de 15 anos a missão com o mundo espiritual, de trazer leveza, de trazer descomplicação e principalmente desmistificar o que é a espiritualidade, o que é as religiões de matriz africana. Bom, nada começou como flores, porque ninguém nasce pronto. Tudo é uma trajetória, tudo é uma história, tudo é um enredo. E eu comecei muito novo com a espiritualidade, sem me compreender, sem conhecer a mim mesmo, vendo, ouvindo e achava que aquilo dali era maluquice da minha cabeça. Mas essa maluquice tinha nome, chamava-se mediunidade. E ao passar dos anos eu conheci as religiões de matriz africana, conheci na época a Umbanda, e dentro da Umbanda eu comecei a me desenvolver mediunicamente. Passei a fazer parte do Candomblé, tive minhas iniciações dentro do culto da Quimbanda, e assim começa a minha trajetória espiritual, para me aprontar, para me formar dentro da espiritualidade. E hoje, conhecido aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro como Pai Wesley. A gente não leva só a nossa missão espiritual aqui, nós levamos ao mundo inteiro. Hoje, o nome Pai Wesley, nome Exu Meia-Noite das Sete Encruzilhadas, e de meu pai, Ogum, é levado para o mundo inteiro através desses mecanismos de comunicação. E mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui me acompanhando, que estão aqui comigo tomando seu cafezinho e ouvindo essa história. Se a gente for contar tudo, vai ser para mais de 3, 4 programas para eu contar a minha trajetória inteira. Mas de forma resumida, saiba que eu estou aqui com propósito, com missão, com valor para melhorar a sua vida, te ajudar a te direcionar. Espiritualidade é isso, direção, clareza e transformação. Só depende de você. Então, se você quer se achegar mais da sua espiritualidade, se achegar mais do seu caminho espiritual, você está no lugar certo. Fica comigo até o final. Temos quadros maravilhosos que vai trazer ancestralidade, espiritualidade e ensinamento para cada um de vocês. Então, vem comigo. Para o próximo bloco, eu vou contar para vocês ensinamentos espirituais para vocês poderem conhecer melhor da religião e mais coisas que você pode fazer dentro de casa, coisas que você pode fazer dentro do seu lar, que você vai
está conhecendo no dia a dia aqui. Muita gente me pergunta, muita gente fala, muita gente diz: Pai Wesley, o que é ser pai de santo? Sabia que tem muita gente que tem preconceito com o título pai de santo, sem conhecer? Não somos pais de santo nenhum, mas somos zeladores, né, do mundo espiritual. Zelamos e levamos a espiritualidade, zelamos e levamos a ancestralidade para o caminho de todos aqueles que creem e acreditam. Ser pai de santo é uma missão muito diferente, mas é valiosa. Eu entendi, em ser pai de santo, que eu não estava no mundo para cuidar só de mim, mas para cuidar de todos aqueles que cruzavam o meu caminho. Ser pai de santo me fez ver o mundo de um outro ângulo, um panorama diferente, para levar a espiritualidade, a ancestralidade, o auxílio, a ajuda a todos aqueles que precisam. Isso é um pouquinho do que é a espiritualidade, como ela começa. Você já pensou comigo que a base maior das religiões, ela é a fé? Exatamente. Sem fé não existe religião, sem fé não existe crença alguma. Espiritualidade, ela é transformação e fé. Mas, pai, fé, o que seria? Fé nada mais é do que você acreditar, confiar naquilo que você não vê, que você não ouve, mas que você tenha certeza que vai acontecer. Fé é acreditar que existe algo superior a você. Algo que te eleva, algo que te traz ciclos novos, transições positivas. Isso é ter fé. E todas as religiões, independente de qual seja, ela traz essa essência, ela traz essa verdade, ela traz esse direcionamento. A gente só precisa acreditar. A gente só precisa ver que amanhã ainda existe luz. Às vezes você está perdido, perdida, tem receio de procurar a espiritualidade, ser julgado, não ser julgado, ou até mesmo não tem fé, porque tantas coisas acontecem na vida das pessoas e aconteceu com você, você desorientada, desorientado, perdido, perdida, não está sabendo para que rumo seguir. Mas eu te digo, tenha fé, tenha confiança. Espiritualidade e ancestralidade é isso. E isso é café com axé. Espiritualidade é café com axé. Fé é café com axé para trazer força, vitalidade para o caminho de cada um de vocês. Então, já pense aí. O que você gostaria de saber? O que você gostaria de entender? O que você gostaria de aprender com a espiritualidade? Vai estar passando aqui no rodapé o nosso Instagram. E você, através do direct do Instagram, pode estar mandando as suas perguntas, pode estar mandando a sua dúvida, pode estar mandando o seu questionamento, que você queira que seja respondido por mim. Que você queira que eu traga aqui, no nosso programa, uma orientação. Porque, às vezes, a tua dúvida é a de centenas e centenas de pessoas. Então, não tenha medo e nem tenha vergonha. Você vai mandar de forma discreta e sigilosa, nós vamos trazer aqui a sua pergunta, respondendo ela no nosso programa, né? Porque esse é o objetivo. Uma conversa leve, uma conversa solta, uma conversa que traga enredos e transformações. E hoje, no nosso programa Café com Axé, você tem que ficar até o final para acompanhar tudo, principalmente um quadro exclusivo que nós vamos ter. Esse quadro exclusivo, vocês vão ficar na curiosidade agora, porque eu não vou contar. Segura aí, vocês vão ver e se surpreender com o que a gente vai trazer aqui sobre espiritualidade, o caminho de cada um de vocês, sobre ancestralidade, o caminho de cada um de vocês. Está em dúvida? Está com medo? Está com receio? Continua com a gente. Espiritualidade é leve e a conversa é solta. Não se esqueça disso. Então agora nós vamos para o segundo bloco do nosso programa, que é os ensinamentos.
vamos trazer para você hoje o que é matriz africana. Então fica ligadinho aí comigo e bora lá! E agora estamos com os ensinamentos, não é mesmo? Ter café com axé, ter espiritualidade, ter ancestralidade e não ter ensinamento? Como pode? Como pode, pai Wesley, você entrar na minha casa e não me ensinar nada para que eu possa melhorar a minha vida, melhorar o meu caminho? É para isso que nós estamos aqui. Só que não tenha medo. Muitas pessoas têm receios, bloqueios, medos, principalmente quando se falam de religião de matriz africana. Religião de matriz africana assombra. Mas, na verdade, é a religião que traz a ancestralidade e a energia da natureza. Exatamente. Desmistifique o que está na sua cabeça, o medo, o receio. Vem para trazer, a religião de matriz africana vem para trazer transformação. Uma religião arcaica, que usa lá dos tempos antigos ainda para se materializar um pedido através das suas oferendas, através dos seus rituais, das suas liturgias. E por muito tempo foi conhecida como macumba, foi conhecida como feitiço, como magia, quando na verdade somente faziam o que os povos antigos faziam. Então a religião de matriz africana, ela vem para cultuar, louvar a ancestralidade acima de tudo. Porque você já pensou? Ancestralidade, o que é e o peso dela sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho? Pensa comigo, você aí de casa, quem é você? De onde você veio? Como você veio? De que forma você veio? Você precisou de seu pai, de sua mãe? Sua mãe precisou de seu avô, de sua avó? E assim sucessivamente. Isso é ancestralidade. Isso é espiritualidade. Você tem essa ligação com os seus. E os nossos ancestrais deixaram muita história. E a matriz africana, ela vem dessa história. Arcaica, antiga, mas que até os tempos atuais responde, traz e desmistifica muita coisa na vida de muitas pessoas. E por que, pai Wesley, que o senhor está dizendo isso? Porque você que está me assistindo aí já escutou. Ah, o macumbeiro. Ah, o feiticeiro. A bruxa. Vai fazer feitiço para mim, vai fazer macumba para mim, vai fazer isso para mim. Porque a do candomblé é pesada, porque a da umbanda é pesado. Quantas vezes você já não escutou isso na sua vida, no seu dia a dia? Então, a gente traz, através do programa Café com Axé, a verdade sobre a ancestralidade, a verdade sobre as religiões. Como eu falei no primeiro bloco, a base de todas elas é o que, meu amigo, minha amiga? A fé. Então, se temos fé, temos ancestral, nós temos a energia da natureza. E tudo isso é espiritualidade, tudo isso está dentro da tradição de matriz africana, para trazer caminho, prosperidade, fortalecimento. É através de um ebó, através de uma oferenda, através de uma vela, através de um incenso, que vai trazer a resposta, a mudança e a transformação para a sua vida. Mas sobre o que você vai ensinar? Além de falar e desmistificar o que é a religião de matriz africana, a gente precisa falar de algo que todo mundo gosta, que todo mundo quer, que todo mundo pede. Meu amigo, minha amiga, será que você não quer isso? Será que você não deseja isso? Quem não quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer sorte, todo mundo quer prosperidade. Quantas vezes você já não saiu lá fazer sua fezinha para ver se vinha um dinheiro extra? Quantas vezes que você aí passou na sua vida até contando moeda? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer prosperidade. E eu vou te ensinar para você fazer em casa duas coisinhas simples, mas que vai te trazer muito dinheiro, caminhos abertos, vai virar
a chave da tua vida financeira. Agora só não fica com as pernas para o ar esperando que as coisas aconteçam. Tem que se movimentar, porque o mundo espiritual é uma troca. Eu e vocês e a ancestralidade. Então, vamos se movimentar. E já anota aí, já pega o seu papel, pega já seu cafezinho de novo e anote tudo que eu vou dizer para que você possa fazer. Mas, ó, não é qualquer dia da semana, não é qualquer horário. O que eu vou ensinar aqui tem que ter doutrina, tem que ter regra e, principalmente, tem que ter fé. Porque sem fé, não faça. Tem que acreditar. Primeira coisa, antes de você fazer a magia que eu vou te ensinar, você vai tomar um banho. Exatamente, mas pai, eu tomo banho todo dia. Que bom, tem que tomar banho todos os dias. Isso é muito importante. Mas agora você vai tomar um banho de erva. Sabe o manjericão? Você encontra em qualquer supermercado. Manjericão. Você vai pegar o manjericão, vai desestruturar ele ali do caule dele, coloca numa panela com 2 litros de água e coloca lá para ferver. Coloca para ferver. Quando levantar as bolhas do fervor, deixa amornar, para não se queimar. Tem que ficar na temperatura que seu corpo aguente. Vai tomar o seu banho. Após isso, vai jogar esse banho de manjericão do pescoço para baixo. Sim, vai pegar uma canequinha ali, vai jogando esse banho do pescoço para baixo e vai mentalizando aquilo que você quer. Peça limpeza dos seus caminhos, peça para tirar todo o atrapalho, peça para tirar a energia de escassez, peça para tirar a energia de miséria e peça prosperidade, caminhos abertos. A partir disso, fez o seu banho numa segunda-feira e de preferência antes de você dormir. Então, ao anoitecer. Depois de você fazer, você vai pegar um prato branco, 7 folhas de louro, 7 moedas e 1 xícara de arroz. Arroz cru, não precisa cozinhar não. Vai pegar, colocar no prato branco o arroz, as 7 folhas de louro em cima do arroz e as 7 moedas. Coloque num lugar alto da sua casa. Pode ser em cima da sua geladeira, em cima do seu armário na sua cozinha, em cima da estante na sua sala. Aonde você achar um lugar alto, você coloque esse prato. Deixe por 3 dias, para que você possa ter e atrair para a sua casa e para o seu lar a prosperidade, o dinheiro, a sorte, e que possa movimentar muito bem a sua vida. Mas o seguinte, tem que fazer com fé. E tem que fazer as suas orações. Fazer as suas orações é falar aquilo que está no seu coração. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está desejando. Porque a espiritualidade é isso. Acima de tudo, ela é liberdade. Ela é transformação. Marque isso. Espiritualidade é transformação. E ela é liberdade. Então, faça com fé. Depois de 3 dias, você pode despachar. O que é despachar? Jogar na terra, no pé de uma árvore, para que aquilo dali seja semeado e você colha os bons frutos. Então, isso não é macumba, não é feitiço, é magia para o dinheiro. Essa magia que eu estou te ensinando, essa magia que eu trago para você hoje do dinheiro, ela é feita para o povo cigano, exatamente. E nos próximos programas eu vou trazer para vocês o que é o povo cigano e essa energia contagiante aí que muitas das vezes as pessoas não entendem. Então, faz isso, pede com fé, destine essa oferenda, essa simpatia que você vai estar fazendo ao povo cigano e eles vão te responder. E já nós vamos ter no nosso próximo bloco histórias de axé. Exatamente, nós vamos trazer histórias de axé. Você já pensou
que você aqui no Café com Axé vai poder aprender sobre religião e espiritualidade e ainda ouvir contos e relatos sobre ancestrais, sobre energias, sobre espiritualidade. Então, não sai daí. Fique agora com o nosso intervalo comercial e na volta eu vou começar com histórias de axé. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. E estamos de volta com o nosso programa Café com Axé. E, como eu estava falando, histórias de axé. Histórias de axé. Vamos hoje ouvir. E quem vai trazer essas histórias para nós é o pai Eduardo, que está aqui com a gente, que vai trazer esse quadro para nós aí, com um tema diferente a cada programa. Bom dia, pai Eduardo. Bom dia, meu povo, a sua bênção, meu pai. Deus abençoe. A licença a todos vocês, muito prazer estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando axé e levando, histórias e fundamentos a todos vocês que nos acompanham. E, meu pai, a gente queria falar hoje sobre Exu, que talvez é um tabu muito grande, essa palavra, esse peso, o enredo que Exu realmente traz dentro das crenças, das religiões. E para a estreia, ele já trouxe um tema um tanto badalado, para vocês, do que é Exu. Que é Exu, gente? Tão temido por aí. Você de casa, me manda lá depois no Instagram. Você já ouviu falar de Exu? O que você escutou falar de Exu? Mas agora eu quero escutar o que o pai Eduardo tem para nos dizer de Exu. Meu pai, quando a gente fala sobre Exu, a gente fala sobre uma dualidade muito grande. E nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre Exu Orixá, o que é, quem é, como ele gosta de ser cultuado, essa talvez endemonização que exista muito grande sobre o nome de Exu, sobre o receio das pessoas de quem é Exu. Exu é o grande comunicador. Exu é o dono da boa palavra, dos bons caminhos, o senhor das estradas. Exu é aquele orixá que vai realmente trazer e trabalhar ao seu caminho, ao seu favor, mas manipulando as energias, manipulando as situações da forma que ele quer e da forma que ele acha. Orixá, energias da natureza, divindades, vão e sempre vão estar à nossa disposição quando cultuadas, meu pai? E quando muito bem cultuadas, Essa é a realidade. Então, entender a Exu, se doar a Exu, vai lhe trazer consequências positivas, meu pai? Exatamente. E assim, pai Eduardo, a gente está aqui por Exu. Com certeza. Porque Exu, ele é a comunicação. Hoje a gente está entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, tomando esse cafezinho maravilhoso com vocês, é por Exu. É por Exu. Mas existe uma diferença, Nós estamos falando aqui, para você que está de casa, às vezes fica confuso.
existe uma diferença entre Exu Orixá e Exu entidade ancestral, não é mesmo, pai Eduardo? Exato, meu pai. Quando a gente fala sobre orixás, a gente fala sobre uma divindade, né? Sobre um culto, por exemplo, na nossa casa, um culto tradicional, que é o culto de Candomblé. E quando a gente fala sobre esse ancestral Exu, sobre esse ancestral Pombogira, a gente entra em outras situações. A gente fala direto sobre um ancestral, né, meu pai? Sobre um espírito que já passou por essa terra, que já teve experiências humanas, que já teve vivências humanas e que também traz, de certa forma, a essência do homem, né? A inteligência, que traz realmente o conhecimento. E Exu, seja ele qual for, tanto o orixá quanto o ancestral, vem dentro do nosso caminho, vem dentro da nossa vida, para que possa agregar ao nosso caminho, não é, meu pai? E a gente é a prova viva de tudo isso. Exu, ele é transformação, né? É a transformação. Mas assim, para que você de casa não fique em dúvida, a Eduardo falou uma coisa ali que eu acho que muita gente vai ficar um pouco confuso. Pombogira é polêmico, que também é orixá? Meu pai, Pombogira não é orixá. Pombogira é um ancestral, uma essência, um espírito feminino que traz o encanto, a doçura, a palavra, o convencimento. E assim como nós, né, temos essa dualidade de gênero, né, o homem e a mulher, né, então a essência de Exu do ancestral também traz isso. Também nos traz o Exu como o provedor, o dono da abertura dos caminhos, o protetor, a Pombogira como a senhora dos encantos, das boas palavras, do conhecimento, da doçura, da riqueza. Então a espiritualidade ela traz um conteúdo e uma questão muito grande, né, de culto a essa ancestralidade, né, meu pai? Que quando muito bem cultuada, que quando muito bem feita, traz respostas maravilhosas na nossa vida. Exu e Pombogira. E aí é uma coisa que eu acredito que todo mundo aí de casa deve ficar com um pouquinho de dúvida, com um pouquinho de receio. Todo mundo tem Exu e Pombogira? Meu pai, eu acredito que essa pergunta é algo que todo mundo faça. Porque assim, todos nós temos ancestrais. Todos nós temos a nossa árvore genealógica. E dentro de tudo isso, a gente traz a nossa mediunidade, independente de qual ela seja. Então, todos nós carregamos os nossos guardiões e os nossos ancestrais. Sim. Já se diz, né? A gente falou no bloco anterior que ancestral era, né, o congênito de cada ser humano, de cada pessoa. E se, então, todos nós temos ancestrais, em contrapartida, você também tem o teu Exu e a tua Pombogira. Mas assim, e se eu cuidar dessa energia de Exu num todo, se eu cuidar dessa espiritualidade num todo, o que eu ganho em troca? O que me proporciona? Não que a gente tem que barganhar com a espiritualidade, que isso é feio, meu povo. Espiritualidade é fé, é ancestralidade, né? É dedicação, é culto. Mas e aí? O que a pessoa que está lá de casa agora, cultuar Exu e Pombogira, qual é a troca que existe? Exu e Pombogira, por si só, já são uma troca muito grande. Exu é o movimento, é o caminho aberto, é o senhor das estradas. Como a gente estava falando, a Pombogira é a doçura, é o encanto, é a riqueza. Então, quando a gente cultua, quando a gente se entrega e quando a gente realmente encontra isso dentro da nossa vida e cuida dessa ancestralidade, dessas entidades, a tendência do nosso caminho, pai, é prosperar, é ter um caminho mais leve. E a prosperidade, como a gente sabe, ela é tudo. Ela é saúde, ela é o crescimento, ela é o amadurecimento, ela é o encaixe da nossa ancestralidade, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo também.
Isso é maravilhoso, né? Caminhos abertos, prosperidade, boa sorte. Porém, eu sempre escutei na minha trajetória de religioso, né? De pai de santo, eu sempre escutei que, sabe, pai Eduardo, que Exu e Pombogira, as pessoas vinham que faziam mal, que era ruim, era mal. Eu acredito que você de casa já escutou isso. Mas se ele é a energia da natureza, é uma energia da natureza. Exato. Quando o orixá, né? Quando ancestral, um conselheiro, podemos entender assim. Sim. Qual que é o seu entendimento sobre a maldade que as pessoas colocam em Exu e em Pombogira, principalmente? Então, pai, essa questão, essa endemonização, né, que realmente Exu e Pombogira sofrem, ela vem por uma cultura muito negativa, muito escassa de conhecimento. Porque quem realmente vive Exu, quem realmente vive a intensidade de Exu, sabe que a gente fala sobre um guardião, sobre um protetor, sobre aquele que nos aconselha, para que nós não cometemos os mesmos erros do que eles, quando encarnados, cometeram. Então, o Exu, ele vem dentro da nossa vida para agregar sempre, meu pai, sempre. As pessoas e vocês de casa que têm esse entendimento ou essa falsa verdade, às vezes, de que Exu é isso, que Exu é o diabo, ou é o negativo, ou isso ou aquilo. Exu não é. Exu, ele vem no nosso caminho para agregar. Assim como toda a espiritualidade, como toda a fé, né? Toda a crença, tudo aquilo que nos aproxima de um ser maior, ou seja, tudo aquilo que nos aproxima de Deus e nos transforma num ser humano melhor, vai agregar positivamente para nós, não é, meu pai? Exatamente. E espiritualidade, meu amigo, minha amiga, ela é aquela que te aproxima da evolução. Como o pai Eduardo falou, aquela que te aproxima de Deus. E quem é Deus? Deus é o Criador, né? E Exu vem e está ao mundo por essa criação, a partir dessa criação, né? Para trazer um ciclo, uma transformação, um movimento. Exu, ele é esse caminho, essa dádiva, né? Essa fagulha. Eu, assim, fico curioso, porque eu sou curioso. Me conta aí, você já descobriu qual é o nome do seu Exu e da sua Pombogira? Porque assim, eu sei o meu. Eu, pai Wesley, trabalho com Exu Meia-Noite das Sete Encruzilhadas. E você, pai Eduardo? Qual que é o teu Exu, qual que é a tua Pombogira e como que as pessoas de casa elas podem descobrir quem é a entidade delas? Pai, quando a gente fala sobre essa ancestralidade, a gente tem que procurar alguém mais velho, alguém experiente, alguém que possa nos trazer e nos direcionar esse caminho, né? Assim como o senhor, né? Procurar um babalorixá, procurar um templo, procurar principalmente o pai Wesley, que vai trazer essa resposta, vai trazer esse conhecimento através de um jogo de búzios, né, que vai realmente direcionar a sua ancestralidade. Assim como foi no meu caso, assim como foi na minha vida, no meu caminho, que até hoje sigo com as suas mãos, né, e realmente muito agraciado por todo o conhecimento, por tudo aquilo que o Senhor traz e por tudo aquilo que o Senhor pode passar a cada um de vocês de casa também. E, gente, o Eduardo falou, mas ele não me respondeu. Qual é o seu Exu? Pai, eu trabalho com o seu tranca-rua das almas. Claro, Exu. Claro, Mas Exu. sabe de uma coisa? Ele falou que eu posso trazer para vocês qual é a sua entidade, e isso é maravilhoso. Só que aí eu te jogo para você de casa aí para você refletir comigo. Por que você quer saber quem é a tua entidade, quem é o seu Exu, quem é a sua Pombogira, se você não vai cuidar, se você não vai cultuar? Você não vai perguntar o nome de uma pessoa na rua só por perguntar. Você vai perguntar porque você vai querer conversar com ela de algo, interagir com ela de algo. Você não sai, cutuca uma pessoa na rua e pergunta o nome dela e sai andando, né? Então, assim, a mesma coisa da espiritualidade. Há incontrovérsias que dizem por aí pelo mundo, e agora vamos ver qual é o pensamento do pai Eduardo sobre isso, que não se pode trazer
um nome de entidade através do jogo de búzios, do oráculo de Exu. O que o senhor, dentro, né, da Quimbanda, pensa e vê e entende como isso? Pergunta bem polêmica. Gera opiniões, divide opiniões, né? Principalmente de sacerdotes, de pessoas que já estão adentro desse culto, mas na minha opinião e na minha visão sobre tudo aquilo que eu vivo também como sacerdote, que um jogo, um oráculo, ele já vem pela espiritualidade. Ele já vem, de certa forma, por um ancestral. Ele é guiado por um ancestral. Então, como que seu jogo ele não vai responder, meu pai? Como que seu jogo ele não vai poder trazer realmente essa resposta, essa intuição da sua ancestralidade para a ancestralidade de outra pessoa? Então, existe sim o jogo de búzios, ele vai trazer essa resposta, assim como o seu meia-noite vai trazer essa resposta, assim como o seu tranca-ruas também pode trazer essa resposta. Então, a ancestralidade ela é uma só. E ela tem vários meios e várias formas de se comunicar, não é, meu pai? Exatamente. Uma entidade pode trazer um nome de outra entidade, né? Existem situações e casas, né, que a gente vê por aí que precisa de um desenvolvimento mediúnico. Mas aqui nós estamos falando de ancestral, que é aquele que nasce e que acompanha com você. Estamos falando de Orixá Exu, a energia do movimento, da troca, da dualidade. Então é sobre isso. Então, assim, não tenha medo de fazer um oráculo, fazer uma consulta para poder descobrir quem é a sua entidade, seu ancestral. É porque dentro de um enredo todo, nós temos mais espíritos também, não é mesmo, pai Eduardo? Exato, com certeza. A gente carrega um corpo espiritual, né, que ele é formado ali realmente por guardiões, por essa ancestralidade, né? E dentro de tudo isso, a gente, com o desenvolvimento, juntamente com a orientação de um sacerdote, de um babalorixá, a gente consegue realmente ter esse conhecimento. Mas é daquela forma que o senhor falou. Não existe o porquê eu saber o seu nome se eu não tenho interesse em absolutamente nada com o senhor. Exatamente. E Exu, eu falo assim por experiência na minha vida pessoal, porque a gente está aqui para contar um pouco da experiência pessoal da gente também. Exu, ele é melindroso. Então ele gosta de atenção, ele gosta de carinho, ele gosta de ser bajulado, presenteado, agradado. Quanto mais você faz isso, mais a troca vem, né? Eu penso assim, vamos uma comparação. Eu tenho um amigo e eu presenteio muito esse amigo ele também vai me presentear, né? Principalmente quando eu surpreendo ele com presentes, né, inesperados, podemos dizer assim. Então, Exu é isso, essa transformação. Me conta aí, o que você acha de Exu? O que você pensa de Exu? Já teve alguma experiência com o mundo espiritual, com algum Exu, com alguma pombogira? Você pode mandar o seu relato aqui no nosso Instagram. E esse relato nós vamos trazer aqui nos próximos programas para contar um pouco de qual foi a sua experiência. Qual a sua experiência com Exu? O seu testemunho. Porque eu acredito que você de casa e o mundo inteiro precisa entender e compreender o que é essa espiritualidade. É para isso que nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, no Café com Axé, e que agora, né, vamos para o nosso próximo bloco, que é a reflexão do dia, gente. É um momento esperado, que eu vou trazer aí a carta do dia para você ministrar no seu caminho e tomar cuidado com as sombras que vêm para poder te ofuscar. Mas fique aí e vamos lá. E estamos de volta. Agora, meu amigo, minha amiga, nós vamos para a reflexão do dia. Esse é o momento que eu vou pedir para você de casa se tranquilizar, respirar fundo. Pensa aí nas coisas que você tem para resolver no seu dia, nas demandas que você tem para resolver nos seus dias, o chefe, a patroa, o amigo, a amiga, o sócio, a sócia, enfim. Pensa aí agora, porque nós vamos ouvir o conselho do que a espiritualidade ela tem para trazer, que é através das cartas ciganas. Então, aguarda esta nas cartas ciganas.
salve Cigano Pablo, salve todos os guias, mentores espirituais, que flui a energia do dia, flui a energia da manhã, da tarde, da noite dessa pessoa que está nos assistindo nesse momento. O que a espiritualidade ela quer e deseja comunicar. As cartas que vêm aqui dentro do mundo espiritual, ela fala sobre oportunidade. Ela fala sobre movimento. Ou seja, dentro da sua vida, às vezes você está perdendo oportunidades. Porque você está com medo de se movimentar. Você está confiando em pessoas erradas, em pessoas que dizem ser seu amigo, sua amiga. A espiritualidade ela fala muito sobre você deixar a energia fluir, as coisas fluírem, mas não se desprender de oportunidades. O teu dia de hoje vai ter acontecimentos que vão abrir portas para você, vão abrir situações para você ter realizações dentro do seu caminho. Espiritualidade na carta da cegonha, que foi a primeira carta que abriu, ela fala de transformação, de novo tempo, de novo ciclo, de oportunidade. A carta do homem, ela fala sobre você, a sua pessoa, seja homem ou seja mulher, mas a sua pessoa, o ser humano que você é. Quantas oportunidades você perdeu na sua vida, quantas oportunidades você deixou e por não acreditar em você, por acreditar mais no que diziam de você do que você mesmo. Quantas vezes você deixou a espiritualidade acontecer negativamente, atrapalhando seus caminhos, atrapalhando a sua energia, atrapalhando a sua vida. E a carta do navio, ela fala sobre transformação, ela fala sobre mudança, ela fala sobre caminhar. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Tem coisas boas para acontecer na sua vida. A carta do navio, ela fala sobre novo tempo, nova hora, mudança, transformação. Essa é a mensagem que o povo cigano traz. Essa é a mensagem que a ancestralidade, a sua magnitude, traz. Confie em você, aqueça o seu coração e esteja atento, atenta às oportunidades para a sua vida. E não se esqueça, café com axé, para você, sempre com espiritualidade, ancestralidade e reflexão. E mais um momento das cartas que nós encerramos aqui. Mas não somente encerramos, que ainda tem o nosso último quadro, nosso último e misterioso, que eu falei lá no começo, exclusivo e único, que é o momento ancestral. O momento ancestral ele foi criado com inspiração de Exu Meia-Noite das Sete Encruzilhadas, que depois eu vou contar para vocês a história dele. Quem é esse espírito? Duvido que você deve imaginar, mas vocês vão gostar. A história dele é muito bacana. E eu vou trazer para vocês aí nos próximos programas. E o momento ancestral foi inspiração dessa entidade que me acompanha há alguns anos para trazer reflexão, palavra, fala em um momento do mundo espiritual para você de casa. Então, não sai daí não. Segura aí e assiste até o final, porque a espiritualidade tem essa mensagem para você. E vamos ficar por aqui. Mais um programa Café com Axé chega ao final. E meu coração quentinho que fizemos a coisa certa e levamos a espiritualidade para cada um de vocês. Pai Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Que Ogum, por ele mesmo, abençoe a vida de cada um de vocês. Fique agora com o momento ancestral. Café com axé para você e sua família. Axé. Esse assunto de consultas, esse conselho, também teria como atender, fazer esses trabalhos presencial junto com o senhor, com o seu encanto, com a sua magia? Meu filho, o mundo de voz hoje em dia, ele é outro. Ele é muito ágil. Sim. As
pessoas têm tempo, as pessoas não buscam, elas buscam agilidade, elas buscam coisa rápida. Por isso que elas buscam magia ou feitiço. Elas não buscam magia e feitiço porque elas querem esperar a coisa acontecer. Elas buscam porque elas querem a coisa agilizada. Exato. Certo? Então, a primeira coisa, que quem não pode estar acá nós fazemos e essa pessoa vai saber que foi feito. Sim. De alguma forma, nós vamos mostrar para ela que foi feita a magia dela. Então, a primeira coisa, seja acá ou seja acolá, vós pode fazer seu feitiço. Claro. Mas fazer acá, vós vai ver, vai conversar e eu vou estar junto com vós. Porque dentro desta goa, toda a magia, todo feitiço passa pela minha mão. Eixo é. Que seja sabido o que está sendo feito ali. E nada passe despercebido. Para que não tenha aquela conversa fiada depois de será que o espírito recebeu a minha oferenda, o meu trabalho, a minha magia? Não tem essa aqui não. Porque eu vou fazer, eu vou olhar, eu vou jogar lobaça, eu vou confirmar se for para outra entidade, se for para mim eu mesmo vou dizer o que precisa, o que não precisa, e aonde mexe, onde não mexe, como monta, como não monta, como não faz, e aonde vai entregar. Com certeza. Para que tenha resultados. Mas resultado não é mágica, é dia a dia. Processo, né? E aproveitando sobre isso, acredito que se tornou um dito popular hoje em dia, né? O termo macumba. O que seria isso? Ou desmistificando isso, né? É porque assim, antigamente, né, lá atrás, quando, né, se trouxe a matriz africana para esse chão de voz, eles trouxeram consigo seus instrumentos. E existia um instrumento que parecia um reco-reco, que era-se denominado macumba. Só que as pessoas que usavam daquele instrumento, usavam daquele ato, né? Daquela musicalidade. Eram pessoas que faziam o quê? Os seus feitiços, as suas magias, eram pessoas que cultuavam os seus orixás, cultuavam os seus ancestrais, né? Era um povo mais místico, Sim. diferenciado, era um povo diferenciado. E aí então falava que a macumba é feiticeiro. O povo que que tocava a macumba era feiticeiro, era mandingueiro, era tenebroso, era povo que fazia isso ou aquilo para os outros. Por quê? Porque eles cultuavam a ancestralidade. E a ancestralidade, a partir do momento que vós representa, ela materializa a sua fé com as oferendas, com os atos, ela é tenebrosa para muitas pessoas que não entendem, que tem aquilo dali como desconhecido. Elas vão julgar aquilo dali como uma maldade, como uma ruindade, quando na verdade elas nem sabem o sentido do porquê daquela oferenda, porque cada objeto numa oferenda, ela tem um sentido. Então eles faziam as suas oferendas e aquele povo que tinha esse instrumento era denominado, então, os macumbeiros. E aí, então, a macumba veio, né, popularmente ser trazida de quem fazia o feitiço, de quem fazia mandinga, de quem fazia oferenda. Então, toda pessoa que fazia mandinga, fazia oferenda, fazia despacho, que fazia uma entrega, que fazia isso, fazia aquilo, era denominado macumbeiro. Mas por quê? Porque lá atrás, o povo que trouxe esse instrumento para esse chão, eles traziam, e eles eram as pessoas que faziam esses feitiços. Então, os maus olhos, aqueles que não entendiam, aqueles que não compreendiam, os leigos e até mesmo os intolerantes, denominaram aquele povo que tinha aquele instrumento como macumbeiros, mas já colocaram eles como eu posso dizer assim, como seres que já eram feiticeiros também. Sim. Juntaram uma coisa só, né? Botaram tudo numa coisa só. E assim se denominou a macumba. Que o povo fala, vamos fazer uma macumba, fazer uma oferenda. Popularizou, né? Popularizou esse termo. Perfeito. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar, todo dia um novo despertar.
para relaxar, para curtir, para conhecer. Paraná, na beira do mar, nada na lagoa, anda bem de boa, para encantar. Paraná, descer cachoeira, respirar lá do alto, acender a fogueira, para vibrar. Paraná, nascer em família, juntar a galera, sorrir todo dia, para animar. Paraná, provar cada mesa, ouvir tanta história, curtir a beleza, para viver. Paraná, Para viajar, Paraná. Paraná.